Como Richard Nixon morreu? Richard Nixon foi o 37º presidente dos Estados Unidos da América. Ele nasceu em Yorba Linda, Califórnia, em 9 de janeiro de 1913. Ele terminou a faculdade de Direito aos 24 anos e ingressou na Marinha em 1942. A Segunda Guerra Mundial estava em andamento e Nixon foi enviado para o Pacífico. Quando a guerra acabou, ele entrou na política. Ele concorreu como republicano e em 1946 foi eleito para o Congresso. A Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética estava em andamento. Nixon fez seu nome como anticomunista, ganhando apoio entre os conservadores. Em 1950 foi eleito para o Senado e em janeiro de 1959 tornou-se vice-presidente de Dwight Eisenhower. Ele foi a Moscou para se encontrar com o primeiro-ministro soviético Khrushchev e iniciou negociações sobre a detente Estados Unidos soviética. Em 1960, ele concorreu à presidência, mas foi derrotado por John Fitzgerald Kennedy. Em 1962, ele perdeu a corrida para governador da Califórnia. Sua carreira política parecia estar desaparecendo. Mas alguns anos depois, ele concorreu à presidência novamente. Desta vez ele venceu. Em 20 de janeiro de 1969, Nixon assumiu o cargo. Nixon se concentrou na política externa. Os Estados Unidos estavam envolvidos na Guerra do Vietnã, um conflito difícil que visava impedir a expansão comunista na Ásia. Nixon reduziu o número de soldados no Vietnã, mas a guerra permaneceu profundamente impopular em casa. No entanto, a política de detente que ele havia iniciado anos antes levou a melhores relações com os países comunistas. Esses sucessos, junto com uma economia que estava indo bem, fizeram com que Nixon fosse reeleito. Seu segundo mandato começou em janeiro de 1973. Alguns meses depois, Nixon foi pego no escândalo Watergate. O escândalo implicou Nixon e sua equipe em atos contra o rival Partido Democrata, incluindo tentativa de vigilância ilegal. Muitos dos funcionários de Nixon foram demitidos, mas ele insistiu que não tinha nada a ver com os eventos. No entanto, gravações em fita mostraram que sim, e outras irregularidades ligadas ao financiamento de campanha surgiram nas investigações que se seguiram. A seriedade da investigação forçou Nixon a se tornar o primeiro presidente americano a renunciar. Ele renunciou em 9 de agosto de 1974. Ele foi substituído por seu vice-presidente, Gerald Ford, que algumas semanas depois lhe ofereceu um perdão presidencial por quaisquer crimes cometidos. Recuando para a vida privada, Nixon dedicou-se a escrever extensivamente sobre política externa mesmo tendo sua imagem manchada pelo resto de sua vida pelo escândalo Watergate. A morte de Nixon vai acontecer já com uma idade avançada e perto de sua família. Aos 81 anos, Nixon sofreu um derrame em sua casa em Park Ridge, Nova Jersey, enquanto se preparava para jantar na segunda-feira, 18 de abril de 1994, às 17h45. Uma ambulância foi chamada e ele foi levado para o New York Hospital Cornell Medical Center. Ele estava consciente, mas incapaz de falar, e sua visão estava prejudicada. Foi determinado que um coágulo de sangue resultante de sua condição cardíaca se formou em seu átrio esquerdo, então se rompeu e se deslocou para seu cérebro. Sua condição foi determinada como estável no dia seguinte, pois ele estava consciente, mas incapaz de falar ou mover o braço e a perna direita. O prognóstico de Nixon era esperançoso, e ele foi transferido da unidade de cuidados intensivos para um quarto privado. Sua condição piorou naquela noite de terça-feira, porém, complicada por sintomas de edema cerebral. O testamento de Nixon estipulava que ele não deveria ser colocado em um respirador para sustentar sua vida. Na quinta-feira, Nixon entrou em coma. Naquela noite de sexta-feira, ele morreu às 21h08 do dia 22 de abril de 1994. Nixon morreu com 81 anos em Nova York, vítima de consequências de um derrame. Suas filhas, Tricia e Julie, estavam ao seu lado. A funerária Vanderpla em Wyckoff,
de Nova Jersey cuidou dos preparativos para o funeral do presidente Nixon, assim como fizeram para sua falecida esposa. O presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, anunciou a morte de Nixon no Rose Garden da Casa Branca e proclamou um dia nacional de luto 5 dias depois. Clinton afirmou que Nixon era um estadista que buscava construir uma estrutura duradoura de paz e elogiou seu desejo de retribuir algo a este mundo. Homenagens também vieram dos ex-presidentes Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan e George H.W. Bush. O funeral foi realizado na quarta-feira, 27 de abril, no terreno da Biblioteca Nixon. O funeral contou com a presença de mais de 4.000 pessoas ilustres, incluindo familiares, o presidente Bill Clinton e sua esposa Hillary. Carregado por 8 militares que carregavam o caixão representando todos os ramos das Forças Armadas dos Estados Unidos, o corpo de Nixon foi colocado no saguão da biblioteca e ficou em repouso desde a tarde de terça-feira, 26 de abril até a tarde de quarta-feira, 27 de abril. Apesar da forte chuva, a polícia estimou que cerca de 50.000 pessoas esperaram em filas por até 18 horas para passar pelo caixão e prestar suas homenagens. E foi assim que Richard Nixon morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.